Bom, o que nós temos que entender? A primeira coisa é que, infelizmente, o governo, o estado, o município não faz riqueza. Quem faz riqueza é o trabalho, são as fábricas, são os produtores, são os vendedores, são os prestadores de serviço. Então a riqueza do município se faz do trabalho da população. O governo, o estado, o município faz o caminho contrário. Ele toma a nossa riqueza para poder trabalhar. Ou seja, tudo que uma fábrica faz tem imposto, tudo que você vende ou compra tem imposto, tudo que a gente faz de prestação de serviço nós temos que pagar esse imposto. E é através desse imposto que o município trabalha. Bom, se nós tivermos hoje um município sobrecarregado de pessoas, a gente sabe que a gente vai honorar, a gente vai aumentar muito o valor e as despesas da cidade. Ou seja, vamos ter que pagar mais impostos. Dito isso, vamos entrar no portal da transparência e eu vou explicar para vocês detalhadamente do que eu estou falando. Vocês vão ver como hoje a Câmara Municipal de Vereadores realmente tem uma despesa pesada em cima da gente. Roda a vinheta. Bom, para a gente entender quanto realmente custa um vereador, nós temos que conhecer quais são os gastos fixos. Bom, no portal da transparência eu entrei aqui, tá? Vocês vêm aqui na administração geral e vocês vão ver que tem os demonstrativos dos gastos fixos. Sanepar, Copel, Correio, manutenção, Xerox, vigilância e serviços gerais. O primeiro gasto que nós vamos avaliar é a Sanepar. Lembrando que eu estou fazendo relativo a 2019, porque primeiro que 2020 ainda não acabou, a gente não consegue ter um parâmetro do ano inteiro, e que obviamente tivemos aí esse problema grave, sério, que foi essa pandemia do Covid. Então nós vamos avaliar 2019, que foi um ano produtivo do começo ao fim. Bom, o primeiro gasto que os vereadores têm pela Câmara Municipal de Vereadores é a conta de água. O total é de R$23 mil por ano. E aí a gente pode somar por mês R$ 1.970 de água na conta aí dos gastos dos vereadores. O próximo item é o serviço de correio. Exatamente, eles usam até hoje correio, WhatsApp, e-mail, eles ainda usam por essa formalidade. Não é um gasto exorbitante, é um gasto aí que deu no ano 5.644, como está aqui. E que se a gente fizer, eu tenho minha colinha aqui, tá? São números muito grandes, e então eu fiz essa colinha para eu conseguir passar já com exatidão os cálculos. De correio, a gente tem R$ 5.644 por ano. Se nós dividirmos por 12, vai dar R$ 470 por mês de correio. Também é um gasto aí que a gente tem que colocar na conta dos vereadores. Depois, são os carros oficiais, tá? Hoje, nós temos 5 carros oficiais, que são 2 Renault, 2 Polos e um Siena. Então, o gasto entre etanol, gasolina e manutenção dá um valor de R$ 29.480 por ano. Dividindo isso por 12, para saber quanto nos custa por mês, um valor de R$ 2.450. Depois, a gente vai para o Xerox. É impressionante que nos dias de hoje, com WhatsApp, com e-mail, com Facebook, redes sociais, eles ainda gastam muito com Xerox. Só para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, é um valor de R$ 154.184 de Xerox por ano. Então, se a gente colocar aí por mês, vai dar um valor de R$ 12 mil. Isso exatamente. A gente já paga o salário de 19 vereadores, mais um salário de vereador só para o Xerox que eles usam. E isso a gente tem que colocar como gasto público, gasto com os nossos vereadores. Bom, depois a gente tem um gasto com vigilância. Exatamente. Tenho certeza que todo mundo já foi na Câmara Municipal de Vereadores, já viu que ali sempre tem um vigilante que te atende, no dia das sessões sempre tem um corpo de vigilante lá. E o gasto é nada mais, nada menos do que R$500 mil por ano. Exatamente, um pouquinho mais, R$542 mil por ano nós gastamos de vigilante único e exclusivamente para a Câmara Municipal de Vereadores. Se a gente dividir isso por 12, para a gente saber exatamente quanto a gente está pagando por mês, vai dar um valorzinho, deixa eu ver na minha cola,
45 mil reais. Ou seja, mais 3, 4 vereadores, aí salário de 3, 4 vereadores, a gente está pagando só na vigilância deles. E não para por aí, vamos lá. Depois, o outro gasto que nós temos é de serviços gerais. O que é serviços gerais? Então, o rapaz que vai arrumar o freezer, que vai arrumar o ar-condicionado, são os serviços gerais em si. É um gasto de R$ 866 mil reais por ano. Então, além dos gastos que nós temos com os vereadores, com os assessores, com todas essas despesas fixas, ainda a gente tem que garantir a manutenção do equipamento deles, uma bagatelinha de R$ 866 mil reais. Bom, dividir isso por 12 para saber quanto isso nos custa, porque quem paga sou eu, quem paga é você. Como eu disse, vereador e Estado, município não produz riqueza, quem produz riqueza somos nós, né? Eles tomam através dos impostos para pagar, você está pagando aí para eles terem todos os equipamentos de primeira qualidade, tudo funcionando, tudo bonitinho, R$ 72 mil reais por mês. Bom, seria muito simples, que como nós faríamos? Nós pegaríamos o salário dos vereadores, mais o salário dos assessores, somávamos junto com os gastos fixos e saberíamos quanto nos custa um vereador, certo? Não. Existem outros gastos que eu tenho certeza que você não conhecia. Existem os gastos dos funcionários que a gente chama de efetivo, que são os funcionários que fizeram concurso público. Em algum momento eles necessitaram de alguns profissionais para dar suporte para a Câmara Municipal de Vereadores e abriram um concurso público. Nós temos hoje concursados que já estão lá desde 1987, 91, 95, e agora eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eles estão na Câmara Municipal de Vereadores em prol dos vereadores, para servir os vereadores. Então é um custo que nós temos que colocar nessa conta que a gente está fazendo, totalizando o quanto nós gastamos por um vereador. Bom, vamos lá. Então como que a gente vai fazer? Portal da Transparência está aqui. A gente vai começar com o regime efetivo, independente da gestão. Pode ser que na próxima eleição nós mudaremos todos os nossos vereadores. Eles continuam. Por quê? Porque eles são concursados. Bom, o que nós temos hoje que eu tenho certeza que vocês não conheciam? Hoje nós temos de advogado na Câmara Municipal de Vereadores 4. Exatamente. Eles não contratam um advogado quando precisa de um... Não, a gente já tem efetivado. Qual é o valor que os advogados hoje nos custam? Deixa eu pegar minha colinha aqui para eu passar com exatidão para vocês. Esses 4 advogados, eles estão nos custando um valor de R$ 62.600 por mês. Uma média de R$ 15 mil de advogado por mês para a gente. Então, 4 advogados, a gente paga aí R$ 62.600 para eles por mês, uma medinha aí de R$ 15 mil o salário do advogado. Está aqui a assessoria jurídica, como vocês estão vendo, os 4 advogados. Depois a gente tem a assessoria legislativa. O que é assessoria legislativa? Exatamente, é o assessor do assessor. O vereador é eleito, ele contrata a sua assessoria, que a gente chama de assessoria parlamentar. Essa assessoria parlamentar começa a elaborar alguns projetos, ou deveria, e isso eu vou mostrar para vocês que não acontece, mas deveria elaborar alguns projetos, e a assessoria legislativa está para assessorar, ou seja, o assessor do assessor. Mas quanto o assessor do assessor custa aos cofres públicos? Bom, hoje nós temos 7 assessores legislativos. Só para vocês entenderem, 2 desses assessores têm um salário de R$ 19.100. Ganha o que o prefeito de Londrina ganha, exatamente. O assessor do assessor da Câmara Municipal de Londrina, por concurso público, ninguém tira ele, independente do mandato, ganha o salário do prefeito. Eu não estou falando o salário do vereador. O vereador ficou muito para baixo. Ganha o salário do prefeito. Bom, esses 7 pessoas, eles totalizam um valor de R$ 71.650, que uma média, aí, se a gente dividir pelos 7 que existem, vai dar 10.235. Lembrando que eu sempre estou arredondando e eu sempre arredondo para baixo, tá? Isso é só para não ter nenhum tipo de dúvida. Depois a gente tem relações públicas.
como vocês podem ver aqui. Cerimonial, muito provavelmente deve ser a pessoa que faz a parte de cerimônia, né? A Câmara Municipal de Londrina faz muita cerimônia, muita solenidade, homenageia muita gente, vocês nem imaginam. Tem vereador que mais homenageou gente do que fez lei em Londrina, então realmente precisava de uma relação pública para a parte de cerimônia. Bom, essa relação pública na parte cerimonial ganha 7.200. Você que trabalha com um evento, que faz a parte de evento, você tem um salário de 7.200 para trabalhar da 1 da tarde às 7 da noite? Duvido que você tenha. Depois disso, a gente tem compilação e consolidação. Eu vou dar 1 minuto para vocês me falarem o que é isso. Não sabem, né? Bom, consolidação e compilação e consolidação transforma o projeto de lei na escrita adequada que tem que ser, exatamente. É a burocracia hoje que nós temos e que quem paga sempre somos nós. Então, essa compilação e consolidação, ele tem aí um valor, a gente pode ver aqui, ó. Ele ganha uma bagatela de 18.500. Ele ganha. O rapaz que deixa pronto, depois que os vereadores discutem o projeto, votam, aprovam, o rapaz que consolida isso ganha mais que o vereador. Ganha igual o prefeito, só na cidade de Londrina. Bom, depois nós temos a controladoria. Eu aposto que ninguém aqui sabia que a Câmara Municipal de Londrina tem uma controladoria. E ela tem uma controladoria inchada. Nós estamos falando, vamos ver aqui quantos controladores nós temos. Na minha colinha são 5. Com uma bagatelinha de R$13.000 de salário, 18.570, 18.570. Quer dizer que a controladoria que está aqui, como vocês estão vendo, da Câmara Municipal de Londrina ganha mais que os vereadores. O vereador é o que menos ganha aqui. Eu tenho certeza que todo mundo não é feliz com o salário dos vereadores, todo mundo acha o salário dos vereadores muito alto, porém, eles são quase o que menos ganham. A controladoria, nós somos em 5, 3 ganha mais que vereador. Bom, só para a gente entender também, se a gente fosse fazer uma continha boba aqui, a gente tem 5 controladores e ia dar 1 para cada 5 vereadores. Então, para cada 5 vereadores, a gente teria um responsável pela controladoria. Bom, eu vou passar a página aqui para a gente continuar. Depois a gente tem o Departamento de Administração Predial. Isso que vocês estão vendo. Se a gente continuar aqui, nós tínhamos 2 aqui, mais um aqui, totaliza 3 Departamentos de Administração Predial. Bom, não tem muito segredo, todo mundo sabe que o Departamento de Administração Predial é quem cuida da administração do prédio da Câmara Municipal. São 3, tá? O salário deles junto dá um valor de 23.274, lembrando que um desses técnicos legislativos ganha R$18.500. Ganha o que o prefeito de Londrina ganha, muito mais que o vereador, exatamente. Depois disso, a gente tem o Departamento de Apoio às Comissões, como vocês podem ver aqui, exatamente. A gente já viu que tem assessoria parlamentar, a gente já viu que tem os assessores dos assessores, e agora a gente viu que tem os assessores dos assessores dos assessores, que são o Departamento de Apoio às Comunicações. Quanto isso nos custa? Vamos lá. São 2 assessores, um desses assessores, ele ganha 18.574, mais um servidor municipal da Câmara Municipal de Londrina, que ganha mais do que os vereadores e ganha quase o salário do prefeito de Londrina. Bom, totalizando dá um valor de 23.274. Se a gente aí colocar a média dos salários deles são de 11.637, é isso mesmo. O assessor do assessor do assessor na Câmara Municipal de Londrina ganha uma média salarial de R$11.000. Depois a gente tem o Departamento de Documentação e Informação. Isso, eu tenho certeza que vocês não conheciam esse departamento. Bom, esse departamento são 5 pessoas, os salários eles são em média aí de 7.000, tá? Totalizando R$43.000 de assessor que cuida da parte de documentação. Acho que eu não preciso explicar muito o que é a parte de documentação e informação, não tem muito segredo. É quem deixa os documentos, a parte de documentação da Câmara Municipal de Londrina bem resguardada, datada, tá? E a gente deve ter muito documento, deve ter muita conversa, porque nós temos 5 pessoas que fazem isso. Bom, depois, eu pulei aqui, mas vou voltar, é o Departamento de Atas.
Tenho certeza que todo mundo sabe o que é uma ata. Uma ata é um documento que registra aí as sessões. Então tem duas pessoas que cuidam exclusivamente do departamento de atas. Óbvio. Bom, o salário deles aí gira na média aí de 4.700. Tem um deles, inclusive, que ganha 9.100, ganha quase o valor de um vereador, ganha o salário de um chefe de gabinete de vereador para cuidar das atas da reunião, deixar os papelzinhos tudo bonitinho. É só na Câmara Municipal de Londrina, trabalhando das 7 da tarde, da noite. Eu duvido que alguém consiga um trabalho dessa mesma forma, com essa mesma remuneração. Mas vamos lá. Já vimos aqui departamento de atas, documentação e formatação, mas exatamente tem o departamento financeiro. Bom, como não teria, né? Como não teria? Falando de tanto dinheiro, a gente teria que ter o departamento financeiro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que é departamento financeiro, da sua empresa, da empresa que trabalha, sabe que tem ali a galera que cuida do dinheiro, que não é o RH. É a galera que administra o dinheiro aí da Câmara Municipal. Bom, departamento financeiro, são 3 pessoas, como a gente pode ver, 2 contadores e um técnico legislativo. Esse técnico ele não deve ser contador, mas ele faz ajuda, tá? Os contadores, o primeiro ganha 19.100, ganha o que o prefeito ganha, exatamente. Eu vou ficar frisando isso para quando vocês acharem que o prefeito de Londrina tem um salário alto, que eu também acho, vocês entenderem que a Câmara Municipal e depois a gente vai para a Prefeitura, muitas pessoas ganham, só não ganham mais porque não pode. Porque se a gente entrar aqui, só para que vocês entendam, isso é importante, vamos entrar num aqui para vocês verem. Era para ele ganhar, o salário base dele é 29.955. Ele ganha mais do que o prefeito de Londrina. É que tem aquele redutor constitucional que hoje impede que os servidores municipais ganhem mais do que o prefeito. Mas ele ganharia mais do que o prefeito de Londrina. Então, a gente sabe aí que os que ganham mais na Câmara Municipal ganham o que o prefeito de Londrina ganha. É só o que nós temos. Bom, departamento financeiro, já falei, R$ 32.500 a gente paga todo mês para que eles trabalhem. Isso dá uma média salarial de R$10.000 todos os meses. Depois, a gente tem o departamento de informática. Na verdade, tinha que chamar departamento milionário, porque é o departamento que mais cobra, que mais caro fica para a Câmara Municipal de Vereadores. E eu quero dar uma ênfase nisso para entender por que o departamento de informática da Câmara Municipal de Londrina nos custa tão caro. Bom, vamos lá. Hoje eles são em 7 técnicos. Tá? É importante ter um técnico? Sem dúvida. Lá tem muitos computadores, você viu que tem muita gente trabalhando. Gente que vocês nem imaginavam que existia, tá lá trabalhando. Dá uma 7. E todo mundo ali com o seu computador precisa dos técnicos. Na Câmara Municipal são só 7. Salário, eu faço questão de citar um por um, porque realmente são valores absurdos. 18.500, 9.100, 18.500, 18.500, 18.500, 3.700 e 7.400. Exatamente isso que vocês ouviram. A maioria deles, 1, 2, 3, 4, ganha o que o prefeito de Londrina ganha. Um ganha mais do que o vereador. E os outros 2, por serem novos, ainda não ganham esse valor. Então eu fiz um cálculo besta, só para vocês entenderem, é R$ 104.200 que a gente paga por mês para os técnicos de informática. O vereador tem menos valor na Câmara Municipal de Londrina do que o técnico que arruma o computador dele. O vereador ganha 12, ele ganha 19, 18.500. Quem arruma o computador é mais importante que o vereador. Bom, aí eu vou deixar a seu critério, se acha isso ou não. Eu ainda acho que o vereador tinha que ganhar mais. Eu acho que eles ganham muito. Eu já acho que o vereador de Londrina ganha muito e que eles deveriam ganhar menos. Mas, enfim, concurso público é a farra do dinheiro público que eu quero mostrar para vocês. O valor total de que a gente paga para eles é um valor de R$ 104.200. Lembrando que eu estou arredondando para baixo. Sempre para baixo, para não ter nenhuma controvérsia de um númerozinho ou outro. Então eu arredondei para baixo. Qual foi o cálculo que eu fiz? Vamos imaginar que esses R$ 104.000 fossem melhor aproveitados. Vamos imaginar que os vereadores de Londrina tivessem consciência com o dinheiro público. Tivessem respeito com o dinheiro público. E vamos imaginar que um deles, e a gente conseguisse de alguma forma, eliminar o departamento de informática e usar esse dinheiro para adquirir novos computadores. Bom,
Como nós seríamos clientes fiéis, a gente ia fechar com uma grande empresa. Eu imaginei aí um custo médio de um computador razoável para que trabalhe R$ 1.500. Com esse valor que a gente paga de R$ 104.200, dá para a gente comprar 69 computadores por mês. Exatamente. O que a gente paga hoje para o técnico de informática arrumar o computador do vereador, eu compro 69 computador novo. O computador eu usei um mês, não gostei, eu vou e compro outro. Não gostei, eu vou e compro outro. Ah, esse eu não gostei, eu mando para uma escola, eu mando para uma creche, eu mando para um hospital. Não. A Câmara Municipal de Vereadores paga os técnicos esse valor absurdamente alto de R$ 104.200. Bom, depois desse valor exorbitante, nós temos o Departamento Legislativo. O que é o Departamento Legislativo? É uma assessoria legislativa. A gente já viu que existe os assessores parlamentares, já viu que existe o assessor legislativo e agora o departamento legislativo. É aquela farra do assessor, do assessor, do assessor, do assessor. Bom, eles são em departamento legislativo em 5 pessoas, uma média salarial aí de 4, 9, 8 mil, sendo que tem um deles ganha R$ 19.100. Ele está desde 97. Exatamente. Nós temos hoje um assessor da Câmara Municipal de Londrina que ganha o que o prefeito de Londrina ganha. Então, assim, é muito importante a gente ver isso. Eu reparei uma coisa que me assustou. Numa cidade aí de 600 e alguma coisa, nós temos 10 mil pessoas que entraram no portal da transparência, ou seja, quase ninguém em Londrina conseguiu ou teve a vontade de conhecer esses números, esses salários exorbitantes e essa farra com dinheiro público. Então, depois que vocês virem esse vídeo, eu quero que vocês entrem no portal da transparência e vejam com seus olhos. Eu não consigo colocar um por um os valores, eu já tenho aqui na minha colinha somado, mas se alguém tiver curiosidade, entra e vocês vão ver exatamente o que eu disse. Do Departamento Legislativo, é R$ 45.600, exatamente. Então, do assessor, 12, 24, 36, 48. São 4 vereadores a mais de salário que a gente está pagando. E a gente vai continuar pagando, é o que eu disse. Um desses assessores, funcionário público, está desde 97. Sai legislação, entra legislação, sai legislação, entra legislação. Ele está ali trabalhando ou está ali para que qual vereador que se sinta à vontade usar os serviços dele. Bom, depois dos recursos humanos, depois do Departamento Legislativo, a gente tem o RH, óbvio, com esse monte de gente, como não teria o RH? Os recursos humanos, a gente pode ver aqui que são 4 pessoas do recurso humano. Uma média salarial aí de 6.500. A gente paga R$ 26.000 de recursos humanos. Você que trabalha no RH, você ganha um salarinho de R$ 7.400? Você ganha um salário de R$ 7.800? Olha, eu tô para te falar que o seu patrão não tira esse valor. Mas na Prefeitura de Londrina, na Câmara Municipal de Londrina, depois a gente vai para a Prefeitura de Londrina, mas na Câmara Municipal de Londrina, a galera que trabalha são 4 pessoas, no RH tem uma média salarial de R$ 6.500. Cobre isso do seu patrão. Faça ele entrar aí no portal da transparência e faça ele aumentar esse valor para vocês, porque eu tenho certeza que vocês não ganham nem metade. Bom, depois a gente tem o Departamento de Redação Oficial, outro cargo que eu tenho certeza que ninguém conhecia. São 2 pessoas, né? O que é isso? A redação oficial é a comunicação do poder público. O poder público ele tem que ter uma comunicação diferente, ele tem que ter editar a forma com que escreve diferente. Então os vereadores acharam que de repente era melhor contratar alguém, fazer um concurso público para deixar alguém especificamente para escrever como deveria. E foi lá e contratou 2 pessoas, fez o concurso público, contratou 2 pessoas, e a gente paga hoje mais R$ 17.000, exatamente. A gente paga quase um prefeito de Londrina para a galera fazer a redação oficial da forma com que deve ser feita. Infelizmente, é isso que acontece. Mas não paramos por aí. Vocês podem ver, vocês estão acompanhando comigo, tem o Departamento de Suprimentos e Patrimônio.
São 7 pessoas. O que é o Departamento de Suprimentos e Patrimônio? Não tem muito segredo. É que não deixa faltar material, suprimento aí para os vereadores. O cafezinho, o papel, aquela coisa toda. São 7 pessoas. Temos 19 vereadores, precisa de 7 pessoas do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Exatamente, o vereador tem que ser muito bem servido e com muita rapidez e exatidão. Então, só 7 pessoas, que nos custa um valor de R$ 40.400. Seu carro custa esse valor? Bom, a Câmara Municipal de Londrina paga isso por mês, só para que eles cuidem dos suprimentos, os suprimentos da Câmara Municipal. Bom, passado isso, a gente vai para o jornalismo. Bom, vocês podem ver um jornalismo, vamos passar aqui para vocês verem. Nós temos 2 jornalistas. Um salário de 6.700, depois 7.200, totalizando 3.900, uma média salarial de 6.950. Eu particularmente não acho um valor caro. Eu acho que nós poderíamos aí, no mínimo, se todo mundo tivesse uma média de salário de R$6.000, nós conseguiríamos aí diminuir talvez pela metade esses gastos. Depois a gente tem a multimídia. Eu acho que a multimídia também não tem muito segredo. Pelo que eu tive de informação, eles fazem também a parte de programação de software lá da prefeitura, mas muito provavelmente eles cuidam na parte de som, né, toda a parte de multimídia. São em 5 pessoas, tá? Lembrando que uma delas ganha R$19.000, ganha um prefeito. Nós temos um prefeito de Londrina, um salário de um prefeito de Londrina na mão da multimídia, da Câmara Municipal de Vereadores, que você nem imaginava que existia. E que hoje eles têm um salário lá junto de R$ 44.400 que nós pagamos todos os meses. Uma média salarial de R$ 8.880. Você que trabalha aí com som, na parte de multimídia, você já imaginou ganhar um salário de R$ 8.800? Lembrando que todo mundo na Câmara Municipal, a não ser o advogado ele não tem horário para trabalhar. Bom, como eu disse para vocês, infelizmente ainda não acabou. Além dos gastos fixos, além da assessoria parlamentar, do salário dos vereadores, nós temos alguns cargos que são comissionados, ou seja, esses cargos, dependendo da gestão dos vereadores, sofrem alterações, pode mudar. Bom, o que nós temos? Nós temos uma assessoria legislativa da presidência. Vamos olhar aqui na minha colinha para a gente acompanhar. A gente são 4 pessoas, tá? Essa assessoria legislativa da presidente, ele é o assessor do assessor do assessor do assessor do assessor. E ele trabalha exclusivamente para a presidência, no caso, o presidente da Câmara Municipal de Londrina. Os salarinhos ali, 6.800, 6.800, 5.300, mas nós temos um que ganha 15.200. O assessor do assessor do assessor do assessor do vereador ganha mais só do que o vereador. Só na cidade de Londrina. Isso dá uma média, isso dá um valor total de 34.200. Então a gente tem que somar aí na conta dos vereadores mais R$34.100. Uma média salarial aí para os assessores, os assessores, os assessores, os assessores, R$ 8.525. Não para por aí. Depois a gente tem os comissionados da comissão. Isso. Na Câmara de Vereadores tem as comissões. Então a gente tem um assessor para a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. A gente tem um assessor para Educação, Cultura e Desporto, para a comissão, né? A gente tem um assessor para a Comissão de Finanças e Orçamento, um assessor para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, exatamente. O assessor legislativo, o assessor parlamentar não serve. Precisavam contratar mais uma pessoa para ser assessor da comissão que eles formam, tá? Daí tem a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, Comissão de Seguridade Social, exatamente. Então, cada um ganha aí na faixa de 5.300, fora o assessor de desenvolvimento econômico e agronegócio, que ganha um pouquinho mais, 6.300, mas é na faixa de 5.300, eu sempre arredondo para menos. Mas a gente paga aí para esses assessores 32.800. Eu particularmente já acho que o vereador não devia nem ter assessor. Não tem motivo de ele ter assessor parlamentar. Olha o tanto de assessoria que já existe e que são concursados. A gente, não, dependendo do seu voto, eles vão continuar, eles não dependem do seu voto. Mas, enfim, para eles, eu tenho certeza que o seu vereador nunca comentou nisso, tenho certeza que nenhum dos vereadores de Londrina tem interesse em mudar, é muito cômodo para eles, mas quem está pagando, infelizmente, é quem produz, é quem trabalha e quem paga os impostos. Bom, não acabou. Depois a gente tem a diretoria geral, exatamente. Na Câmara Municipal de Vereadores existe um diretor geral que ganha, vamos ver aqui na minha colinha,
ganha igual o prefeito de Londrina. Isso, na faixa aí de 18.500 ele ganha o que mais ou menos o Marcelo Brenati, prefeito hoje, atual prefeito de Londrina, ou o sucessor, seu sucessor, ou ele, se ele se manter, ganha. Então, assim, isso não foi concurso, isso foi comissionado. Então, essa nova legislação que colocou ele e deu essa bagatelinha de salário, o salário de um prefeito de Londrina. Depois a gente tem o gabinete do prefeito, o assessor parlamentar. O assessor parlamentar a gente não vai entrar nisso agora. Por quê? Porque terminando esse vídeo, vendo os gastos absurdos que existem, a gente vai ver o que eles produziram. Vamos entender primeiro quanto eles nos custam e vamos entender quanto eles renderam, qual foi o custo-benefício. Então, o assessor parlamentar, que vocês estão vendo aqui, a gente vai deixar para o próximo vídeo, onde a gente vai desvendar vereador por vereador. Então a gente vai continuar aqui, ó. Primeira secretária, exatamente. Tem primeira secretária, segunda secretária e terceira secretária. Primeira secretária ganha 3.600, 5.300 mais 5.300. Dá um total de 14.200. Eu tenho certeza que você não sabe para que serve a primeira secretária, porque você não sabe para que serve a segunda secretária e muito menos para que serve a terceira secretária. Mas na Câmara Municipal de Londrina existe. Depois a gente tem uma procuradoria jurídica. Nós temos 4 advogados, mas a gente precisa de uma procuradoria jurídica. E o procurador, ele ganha bem pouquinho. Vamos achar aqui qual é o valor do salário do procurador jurídico. É uma bagatelinha de R$19.000. Mais um prefeito de Londrina, salário de um prefeito de Londrina nós temos dentro da Câmara Municipal de Vereadores. A maioria, pelo menos vários vereadores, eu vi que eles têm advogados como assessores. Nós temos os nossos advogados, mas precisaria de um procurador jurídico, aí com um salarinho de R$19.500. Bom, vamos ver mais aqui o que eu falei para vocês, só para deixar documentado. É importante vocês verem aqui segunda secretária e terceira secretária com aqueles valores que eu passei para vocês, tá? Então, o que nós já vimos até agora? Nós já vimos que o salário do vereador, mais o salário dos seus assessores, somado com os gastos fixos, somado com os servidores públicos municipais concursados e agora os cargos comissionados. A gente tem que fazer agora uma soma geral para a gente saber exatamente quanto custa. A gente já entendeu que existe assessoria parlamentar, assessoria legislativa, assessoria das comissões, assessoria do departamento legislativo, assessoria de apoio às comissões, assessor do assessor do assessor do assessor do assessor. E que todos eles têm um belo de um salário e que a maioria deles ganha talvez melhor do que os próprios vereadores. Bom, a gente vai começar a fazer um cálculo agora para a gente chegar de fato quanto custa um vereador. A gente viu que o vereador tem um salário de R$12.900 e que sua assessoria dentro do seu gabinete, assessoria parlamentar, custa aí na faixa de R$23.000. Então a gente tem aí um valor de R$35.900 por vereador. Se a gente multiplicar isso por 19, a gente sabe que a gente tem em média, R$680.000 fixos por mês de custo só com esses salários. Porém, a gente viu que não são só esses gastos, a gente viu que tem Sanepar, Copel, Correio, carro oficial, Xerox, vigilância. Inclusive a vigilância, por eu ter achado um valor exorbitante, eu pedi para eles pedido de informação para entender quantos seguranças trabalham, por quanto tempo trabalha, para a gente ver se a gente está pagando R$500 mil, R$45.000 por mês, eu preciso entender minimamente quantos são. Numa cidade séria, a gente sabe que a gente poderia, de repente, deslocar a guarda municipal, que a gente já tem esse gasto com eles, para que eles fizessem a segurança da Câmara Municipal. Mas não, a gente prefere pagar aí R$500 mil por ano para uma segurança privada fazer a segurança dos nossos vereadores. Depois a gente tem os serviços gerais, a gente viu também, somando R$72.000, então a gente também vai somar. Bom, somando tudo, a gente viu que a gente tem R$780.000 a gente paga por mês os efetivos, os concursados, os assessores que estão à disposição dos nossos vereadores. Depois,
a gente viu que a gente tem uma conta fixa, água, luz, papel, de R$ 151.690. E que os nossos vereadores, com seus assessores, nos custam R$ 682 mil. Exatamente. Então, o nosso gasto maior hoje são os servidores efetivos, independente de a gestão, eles ficam. E lembrando que não é uma crítica a eles, eles prestaram um concurso e passaram no concurso. Quem viu essa demanda, quem achou que essa demanda existiria, eram os vereadores. Eu sei que quando você cobrar o seu vereador, ele vai tirar o corpo fora, porque tem gente que veio de 90, 87, 2002, 2007, ele vai falar que não foi na gestão dele, mas nenhum desses vereadores pensaram em arrumar, de alguma forma, ajustar, enxugar esses gastos públicos. Depois a gente tem, de vereadores e seus assessores, R$ 682 mil. Se a gente somar tudo, a gente vai ver que a gente paga por mês R$ 1.600.000, arredondando para baixo. Então, R$ 1.600.000 é o que custa a gente fazendo um estudo aprofundado. A gente passou horas dentro desse portal da transparência. Quando a gente teve dúvida, a gente ligou para a prefeitura, a gente buscou o setor correto para a gente não falar besteira, e vocês estão acompanhando aqui através do portal da transparência. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, eu sei que eu falei os valores dos salários, mas eu não abri, porque senão ia ser um vídeo muito longo, mas os valores estão aí, é só vocês entrarem no portal e acompanhar o que eu disse. Então, isso dá um valor de R$ 1.600.000 por mês. Bom, se eu fiz um cálculo bobo aqui, uma brincadeira, imaginando que nesse tempo de pandemia, o salário, a Câmara Municipal de Londrina não trabalhasse, como em algum tempo ela não trabalhou home office. Mas todo mundo, esse 1.600.000 foi destinado, todo mundo recebeu. Tá? Mas vamos supor que aqui é uma cidade séria, uma cidade coerente. E vamos supor, hipoteticamente, que não existe esse valor. Vamos supor que durante 4 meses Londrina não tem essa despesa. Bom, a gente economizando R$ 1.600.000 por mês, durante 4 meses daria R$ 6.460.000. Bom, somei, na verdade dividi esse valor pelo valor que o Ministério da Saúde pagou por respirador. Isso só hipoteticamente para a gente entender como o nosso dinheiro poderia ter sido melhor aplicado. O Ministério da Saúde pagou R$ 13.000 por cada respirador. Se a gente dividir 6.460.000 por 13.000, nós traríamos para Londrina, nesses 4 meses, 492 respiradores. Exatamente, a gente dobraria hoje o nosso efetivo de respiradores. E vamos supor que o servidor público, aquele que foi concursado, não quer. Foi concursado, tem esse direito, decidiu que vai continuar com o salário. Mas os vereadores tivessem consciência, que já ganham um salário exorbitante, de falar, não, olha, a gente entende essa pandemia, a gente entende a necessidade que Londrina e o mundo e o Brasil está passando, e a gente vai simplesmente abdicar, suspender, como já proporam para os trabalhadores, suspender por 4 meses esse salário. Se fizesse isso, a gente ia ter na faixa de uns 250 respiradores que a gente poderia comprar, e que ia ser mais ou menos a quantidade que existe hoje de respiradores. E talvez Londrina não estivesse passando por essa dificuldade que o Marcelo Bellinati maqueia. Ele fala que a gente vive no melhor país do mundo, que nós somos melhores do que a Europa, mas a gente sabe a realidade de todos os nossos hospitais fechados, que a gente teve que contratar leito de hospital particular. Isso porque nosso dinheiro é muito mal aplicado. Quando você vai num hospital e não tem vaga, quando você não acha vaga na creche, quando você não se sente seguro, não é porque não existe dinheiro, o dinheiro existe. A arrecadação, ela é enorme. Hoje o Brasil é um dos países que mais tributa, que mais cobra imposto. A grande questão é que nosso dinheiro é diluído. O Estado ele absorve tudo para ele, por esse funcionarismo. Porque a gente tem que contratar o assessor, daí tem que ter o assessor do assessor, o assessor do assessor do assessor, o assessor do assessor do assessor do assessor, e aí alguém precisa pagar essa conta. Como eu disse, o Estado não produz riqueza, ele não vai trabalhar, ele não fabrica nada, ele toma.
Bom, agora eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que vocês dê like no nosso canal, ative o sininho e fique de olho, porque a partir de agora nós vamos desvendar a política de Londrina por vereador. Bom, agora que nós já sabemos os gastos que o vereador e quanto ele nos custa, vou fazer individualmente. Vamos pegar todos os vereadores a partir do portal da transparência e vamos desvendar os seus gastos com viagem, seus gastos com alimentação, seus gastos com hotelaria e as leis que eles aprovaram. E vamos ver se o dinheiro que nós investimos realmente, efetivamente, volta de fato em benefício da população. No próximo vídeo, começamos a desvendar os políticos de Londrina.